Olá, boa tarde. Eu sou a Cláudia Marcondes, esse aqui é o meu canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu fico muito feliz de ter você comigo aqui nesse vídeo. Hoje vamos falar sobre como surgiu o cristianismo. Porque para estarmos em alinhamento com as leis do universo, com os princípios de Deus, é importante que o nosso conhecimento, o nosso pensamento tenha uma coerência, para que a gente possa acreditar e seguir nesse bom alinhamento. Então vamos lá. Quando acontece a sentença de morte, a tortura e martírio, crucificação e ressurreição de Yeshua, que era o nome dele, é o nome dele em hebraico, porque não existe a letra J. E uma curiosidade, o seu opositor, que era para ser escolhido na ocasião, que é chamado Barrabás, também se chamava Yeshua. Você sabia disso? Sim, Bar é filho e Bas era o nome do pai de Yeshua Barrabás. Por isso que é perguntado, vocês querem que libertem Yeshua, o filho de Bas, ou Yeshua, o Cristo, que significa Salvador? Então, após esse processo, toda a corrente que hoje é chamada de cristianismo, que eram aquelas pessoas que seguiram a fé, seguiram as parábolas, seguiram os ensinamentos e as pérolas do nosso Mestre Jesus, elas foram crescendo e se fortalecendo. E eles eram chamados os do caminho. Não tinham nome de cristãos. Eles faziam seus cultos em cavernas, em cemitérios, porque a partir do momento que houve essa força e esse crescimento, Roma ficou com muito medo. E então inicia-se uma perseguição, uma matança, uma época sangrenta, onde eles eram perseguidos, torturados e assassinados. Até mesmo no circo de Nero, onde eles serviam como espetáculos, eram atirados as feras, aos leões com fome. Ali eram atirados homens, mulheres, idosos e até mesmo crianças, gente. Imaginem que horror, que cena de horror. E as pessoas se divertiam com aquele tipo de cena. Bem, em 312 e 313, o imperador Constantino começa a flertar com essa corrente do cristianismo, que ainda não tinha esse nome. Ele diz ter tido uma visão muito estratégica e engenhosa quando ele vê no sol, que para ele era o deus Mitras, ele vê a figura de Jesus com uma cruz dizendo que ele venceria a guerra. Naquele momento acontecia uma guerra civil entre os imperadores. A partir dali, ele manda colocar uma cruz nos uniformes dos soldados e ele realmente vence a guerra. A partir daquele momento, então, ele decreta o fim à perseguição aos cristãos, que eram os do caminho. Ele decreta também a liberalidade, a liberação aos cultos. Eles não precisariam mais fazer os cultos às escondidas. Transforma as basílicas que tinham em Roma em igrejas. Arranca todos os deuses, estátuas, coloca as fotos dos santos. E eleva o cristianismo à condição poder de Estado, tá? Isso acontece em 313. Somente em 380, o imperador Teodósio, através do edito de Tessalônica, oficializa o cristianismo. Todo um processo, tá? Mas aí já não aconteciam mais as perseguições, já se podia falar sobre Jesus e fazer os seus cultos, as suas orações, as suas missas sem terror, sem pânico e sem medo. Só que a igreja protestante de Lutero, ela diz que sim, Constantino foi quem fundou o cristianismo. E a igreja católica apostólica romana diz que não, que foi o próprio Yeshua que fundou. No capítulo de Mateus, quando Yeshua fala com Pedro, Pedro, tu és a pedra que edificará a minha igreja. Então existe essa divergência entre as duas correntes.
e é bom a gente pensar e analisar. Eu, na minha humilde e singela opinião, penso que se Yeshua estivesse aqui entre nós, ele não iria se preocupar em rotular pessoas, religiões, isso ou aquilo. Ele distribuía amor, generosidade, gentileza, caridade, magnetismo, aquela sua luz a todos, pobres e ricos. Mas é importante que a gente saiba um pouco da história, para que a gente possa entender que sim, Yeshua teve muita força. Ele é o filho do Criador. Ele é um ser de muita luz que ainda hoje não conseguiram destruir a imagem dele. E existe algo, sim, fora do normal, no transcendental, no sobrenatural, porque resistiu todo esse tempo, todos esses anos, resistiu e resiste, nos motiva, nos induz à nossa intimidade com ele, com Deus, né? Porque ele é o filho do Criador e ele lembra que nós todos somos deusinhos e deusinhas, filhos também do nosso Criador, que é Deus, nossa sabedoria infinita, esse grande arquiteto de todo o nosso universo. Então fica esse conhecimento para a gente pensar a respeito sobre isso, entender um pouco mais. O cristianismo, o nome cristianismo, começa a surgir em 312 e 313. Antes eles eram conhecidos como os do caminho, mas já era uma corrente muito forte, era uma massa, que a maioria eram os escravos cativos e os plebeus. Se eles soubessem quão populosos, a quantidade de pessoas que engrossava essa corrente dos do caminho, eles poderiam até mesmo fazer uma rebelião contra Roma e quem sabe até vencer. Mas não foi isso que aconteceu na história. Houve todo um processo para que a coisa então se acalmasse, os assassinatos e as perseguições terminassem e pudéssemos então ser livres para falar sobre Yeshua, para seguir os seus ensinamentos. E mais, lembrando que no início de tudo isso, a transmissão era oral, se passava tudo oralmente. Depois é que foi vendo-se a necessidade da escrita. Escrever não é como hoje, que a gente vai numa papelaria, pega um papel e uma caneta e é tudo barato. Escrever era muito caro e nem todos sabiam ler e escrever. Então isso também é muito importante que você tenha esse entendimento para saber que sim, os evangelhos, a Bíblia, Torá, Tanar, Novo Testamento, tem a inspiração de Deus, sim, mas também existem algumas falhas na tradução, porque o evangelho original, a Torá e a Tanar original, ela foi escrita em aramaico e hebraico. Depois foi passada para o latim e só depois, com a imprensa de Jerônimo, é que se traduziu para o inglês. Então isso também é muito importante. De qualquer forma, isso não tira o valor da palavra, isso não tira o valor de sabedoria milenar que está nas Escrituras. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para um pouco do seu conhecimento e a gente se encontra no próximo vídeo. Muita saúde, prosperidade, amor genuíno e abundância. Você é merecedor, você é merecedora. Beijo!